Sabemos que Saulo, conhecemos como Pablo, pero era conhecido como Saulo, antes da conversão, antes de acertar a Jesus, antes de ter um encontro com o Senhor. E o tema de hoje é o aguijón del Senhor. O aguijón del Senhor. Vamos entender um pouco o que passou na vida de Pablo, o que é que Jesus está falando com Pablo, com Saulo, aún conhecido como Saulo, o que vai ajudá-lo para sua conversão. Senhor Deus, Padre Santo, Deus de poder, Senhor Deus, Padre Santo, nesta manhã, entrega-me a Ti, ó Senhor, para que use-me, ó Padre Santo, com Tu santo poder, para que Tu palavra chegue ao destino, ó Senhor Deus, determinado, chega, Senhor Deus, a nossos corações, chega, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão escutando, ó Senhor, que estão vendo, ó Padre Santo, a prédica em las redes sociais, trabalha, Padre Santo, em nossas vidas, na vida de todos, ó Padre. Ó Senhor Deus, quero diminuir, quedar pequeno, ó Senhor, e que Tu cresça, ó Padre Santo, em mim. Te dou graças por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Hechos, capítulo 9. Vou ler de versículo 1 a versículo 9. Hechos, capítulo 9. Conversão de Saulo. Diz assim a palavra de Deus. Saulo, respirando aún ameaças e morte contra os discípulos del Senhor, vino ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que se hallasse alguns homens ou mulheres deste caminho, los trajeste presos a Jerusalém. Mas, yendo por el caminho, aconteceu que al chegar cerca de Damasco, repentinamente, le rodeou resplandor de luz del cielo, e caindo em terra, oyó uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, ¿por que me persigues? Ele dijo: ¿Quem eres, Senhor? E le dijo: Eu sou Jesus, a quem tu persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ele, temblando e temeroso, dijo: Senhor, ¿qué quieres que eu haga? E el Senhor le dijo: Levántate e entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. E los hombres que iban con Saulo se pararam atónitos, oyendo a verdade, a voz, mas sem ver a nadie. Então Saulo se levantou de terra, e abrindo os olhos, não veía a nadie. Assim que, levando-lhe pela mano, le metieron em Damasco, donde estuvo 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Glórias a Deus, aleluia. Interessante ver como Deus trabalha quando necessita de obreiro. É interessante ver o mover de Deus em la vida de um homem que estava levando sua vida, vamos dizer, um homem que era temeroso, não que muitos dizem: Saulo era uma pessoa mala. Eu não vejo assim, de verdade não vejo. Vejo um homem temeroso a Deus, pero com ideias totalmente equivocadas. Um homem que está disposto a todo, pero de uma maneira totalmente desconecta com o Senhor. Porque ele aprendeu com Gamaliel, aprendeu com um grande homem, um grande sábio, um fariseu, pero um grande conhecedor da palavra. Ele conhecia muito bem as Escrituras, muito bem, muito melhor do que cada um que nós outros. Conhecia muito, pero muito bem as Escrituras. Não era um ateu. Não, Pablo era um ateu que perseguia os cristianos. Não, era um fariseu. Era um conhecedor, um respeitoso, um homem que tinha muito respeito nas sinagogas. Tanto que ele vai falar, ele vai buscar ali para pedir, não? Ele vai pedir ali autorização
para ir a Damasco. Ele vai pedir autorização para ir, para buscar, para poder trazer aqueles crentes, aqueles evangélicos, aqueles homens e mulheres que estavam seguindo a Jesus, para ir para a cárcere, porque era este o entendimento que ele tinha dentro da palavra. Era este que ele entendia. Era este o seu conhecimento. E isto eu não vejo muito diferente da vida dos cristianos hoje em dia. Porque às vezes, amados, temos que tomar muito cuidado, porque às vezes estamos nos desviando da presença de Deus e não nos damos conta. Não estamos mais servindo a Deus e não nos damos conta. E pensamos que estamos na vontade de Deus e não estamos. Então temos que tomar muito cuidado, ver aquilo que Deus quer. E é interessante como foi na vida de Saulo, porque estudou bajo os ensinos de Gamaliel, seu padre era romano, sua madre judia, então ele tinha que respeitar as duas leis, mas ele era um homem que tinha muito temor a Deus, muito temor à palavra, muito temor às coisas de Deus, mas não teve um encontro com Jesus. Este que foi o grande problema de Saulo, não tinha este encontro. E ele estava bajo conhecimento de fariseus que não estavam dispostos a seguir as escrituras como realmente tinha que ser. E começava a fazer as leis conforme tua própria vontade. Começava a fazer as distorções. E uma delas era a persecução a los creyentes. Então, os judeus, naquela época, não aceitavam, não, porque eles iam nas sinagogas predicar. Não, os judeus entravam, porque como eram judeus, podiam entrar nas sinagogas. Jesus fazia isso também. Entrava na sinagoga e aproveitava para falar de salvação, para falar de Jesus, para falar de buenas novas. E o mesmo passava com eles. Interessante também entender como é que Deus trabalha. Deus trabalha na vida daquelas pessoas que Ele quer para Ele, aquele que Ele ama. E justamente aquelas pessoas que Ele ama, sofrem. Sofre de maneira, às vezes, hasta demasiado. Sofre porque Deus ama e Deus quer arreglar a vida, Deus quer poner ali aonde tem que estar, aonde tem que caminhar, de la maneira que agrada ao Senhor. Vemos aqui algo importante, porque o tema de hoje é o aguijón del Senhor. Jesucristo tinha que ter este encontro com Saulo, porque tinha que levar ele para fazer a obra. Saulo tinha que, este homem era importante para a vida cristiana, importante para a igreja cristiana, mas não da maneira que estava, mas da maneira que Deus queria que ele estivesse. Mas é interessante como as coisas são, porque ele, antes da conversão, ele queria ir em Damasco. Ele queria ir nas sinagogas. Ele queria encontrar os crentes. Ele já tinha esta vontade. Mas o que estava equivocado é que queria aprisioná-los, levar a la cárcel. Mas vemos algo interessante, porque da mesma maneira que aconteceu com Saulo, aconteceu também com Noemi. A mesma coisa, da mesma maneira. Por causa da sequia que estava em Jerusalém, sequia que estava em Israel, Noemi sai e vai para Moab. Vai com seu marido, vai com seus filhos se casam ali. Moab perde seu esposo, perde seus filhos.
Pero resgata de ali de Moabe uma moabita, que é Ruth. Noemi resgata e leva ela para Israel. Por quê? Porque esta era o propósito de Deus em la vida, não de Noemi, de Ruth. Pero havia que usar Noemi para trazer Ruth, porque Ruth não conhecia o Deus de Israel. Lo mesmo que estou dizendo que passa com Saulo, que passou com Saulo, é que muitas vezes, hasta passa com nós outros, é que somos chamados por Deus para ser algo, pero não entendemos. O que queres dizer com isto, pastor? Hasta agora não estou entendendo bem. Está relacionando Saulo, está relacionando com Noemi, está relacionando hasta com minha vida. O que quero dizer é que salimos de nosso país, muitos de nós outros. Muitos de nós outros salimos de nosso país ou por falta de dinheiro, ou por la tentativa de ganhar mais dinheiro aqui, ou por la tentativa de ter uma vida buena aqui. Pero já estava dentro de um propósito. De la mesma maneira que Deus estava já com um propósito com Saulo, estava com um propósito com Noemi, Deus estava com um propósito em nossas vidas, de nos trazer aqui, porque temos um chamado do Senhor. Assim, quando aceitamos Jesus Cristo, temos um chamado, que é o líder, que é o predicar o Evangelho, que é levar o Evangelho a nossas famílias, ajudar a nossas famílias a chegar a Jesus. E vou dizer uma coisa que eu escutei aí, umas 3 semanas, creio eu, nas redes sociais, e o mesmo vou dizer para vocês, que às vezes, está bem, meu filho não quer Jesus, bueno, pouco a pouco vou evangelizando, pouco a pouco vou levando o evangelho. Amados, não sabemos quando é a segunda venida de Jesus. Temos que estar preparados. Vou dizer uma coisa, que eu creio que vai te despertar um pouco mais, porque me despertou um pouco mais quando escutei isto. Amados, se vocês estão caminhando na calle e vê uma pessoa em meio da calle e vem um caminhão ou um autobus em alta velocidade e tu sabe que aquela pessoa vai morrer. Em pouco tempo vai morrer ali, porque vai ser rápido. Tu vai ter que abrir a boca e gritar e ajudar aquela pessoa para que pueda ser salvo. Tu vai fazer o que seja. Se dá tempo, basta atravessar a calle para correr a pessoa e levar para o outro lado para dar a salvação a ela. Lo mesmo é com nossas vidas, e a vida de nossa família, e a vida de nossos amigos, e a vida das pessoas que muitas vezes vemos por aí e nem conhecemos. De repente esta pessoa está na calle, nem conhecemos. Às vezes não conhecemos. Mas se não conhecemos, mesmo que tenhamos um coração duro, vamos dar um grito para aquela pessoa que saia de ali e seja salva. E que é que estamos fazendo nós outros? Sabemos que este caminhão, ou este autobus está chegando. Que é que estamos fazendo para salvar a vida de nossa família? Que é que estamos fazendo para que nossa família pueda conhecer a Jesus e ter a oportunidade de ser salvo? Se uma pessoa está ali na calle, em meio da calle, e tu tens a oportunidade, eu tenho certeza que tu vai sair ali do acero, vai passar ali, correr nos braços daquela pessoa, mesmo que não conozca, e tu vai trazer para dentro para o acero, vai quitar ali do meio da calle. Por que não hacemos isso com nossa família? Por que não hacemos isso com nossa família? Porque não conseguimos alertar, escuta, tu necessitas de salvação, venga comigo. Eu não quero despertar. Não estou dizendo para despertar, tu vai morrer, venga comigo.
e levar para a igreja. Porque estamos cómodos. Estamos cómodos. Lo mesmo passou com a igreja de Cristo. Estava cômodo. Acuérdate. Vamos esperar em Jerusalém. Já estavam com medo mesmo. Vamos quedar ali calladito. Chegou o Espírito Santo. Todos ali cheios do Espírito Santo. E todos calhaditos. Só ali Pedro predicando. Os irmãos mirando Pedro predicar. Está aí Pedro. Oh glória. Fuerza Pedro. Pero nada era capaz de abrir a boca. Só quedava ali. Esta é Pedro. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso porque já salvou minha vida. Ah, Deus levanta Saulo ali, ó. Ah, empieza a persecução. Empieza ali os romanos, empieza os judeus ali. Todos ali têm que chegar e sair de ali todos, que senão vão ser mortos. E todos têm que sair. E chegar a Damasco. E Saulo sabe que há gente ali em Damasco. Damasco é onde está a Síria. Não? Ali, em Síria, cidade síria. Então, Saulo sabe. Por quê? Porque houve uma expansão do evangelho. Por que houve uma expansão do evangelho? Porque Deus moveu. Algo teve que passar para que eu me desperte. Porque se eu me quedo parado, não vai sair nada de aí. Depois vai querer galardona ali, não vai ter. Vai querer a corona, não vai ter. Quando chegarem no céu. Por quê? Porque estamos dormidos. Porque não estamos dispostos a servir. Então, às vezes Deus vem, amados, e move nossas vidas com um propósito. Às vezes vem aquele, não em Brasil chamamos reboliço, não? Aquela revolta, aquela coisa, aquele redemoinho, não, em nossa vida, para que algo aconteça. Diz, não sei, pastor, está um caos minha vida, estou em uma situação. É porque Deus está trabalhando, Ele está preparando, Ele está movendo para o reino de Deus. Ele quer te usar. Primeiro Ele manda um montão de gente para Damasco. Vão ali, predicam nas sinagogas, predicam nas calles, nas casas. Agora Saulo, ele sabe e pede a autorização para ir. E vai para Damasco. Pero em meio do caminho, quando está chegando, nós estamos chegando em Espanha, oh glória, agora sim, agora as coisas vão conseguir agora, depois volto para meu país, não era isso que queria Saulo, não? Ali correr os cristianos e levar de volta ali para a prisão, volver ali para Jerusalém, pero não, ei, espera, oh Saulo, vá com calma, que tenho algo contigo, é isso que Jesus está dizendo. Ei, espera, estou chegado aqui na Espanha, espera, calma, que tenho algo contigo. Te quero para uma grande obra. Te quero para uma grande obra em tu casa. Quero que algo grande aconteça. Sabe por que tu estás aqui? Porque Deus quer ver uma transformação em tu casa. Deus quer ver algo tremendo acontecer em tu casa, em tua família, em tus amigos, em tu trabalho, em tu vida, por onde tu caminhas. Pero é aqui que Deus te chama para que esta obra aconteça. Estamos saindo de nosso país e vindo aqui pensando de uma maneira se quedar bem. Pero vamos nos quedar bem, sim. Pero com Cristo. Vamos nos quedar bem, sim, haciendo a vontade do Senhor. Vamos nos quedar bem, sim, porque é aqui que Deus vai nos bendecir. Porque Deus tem uma obra aqui neste lugar para ti e para toda a tua família. Foi assim com Saulo. E é interessante quando ele está ali no meio do caminho, ele se prostra, ele cai, ele se prostra. Por causa de uma luz forte. Jesus é nossa luz. Ele que abre, ele alumbra, ele mostra. E ali Saulo teve este encontro com Jesus. Ali, prostrado. Ali, diante daquela luz. E é interessante que essa luz foi tão forte,
que Pablo se quedou cego. A palavra diz que Pablo se quedou cego. Lemos que Pablo se quedou cego por 3 dias. A gente que diz, você vê, aceitei Jesus, aí os problemas. Aceitei Jesus, aí as coisas que acontecem em minha vida. Aceitei Jesus, já estava bem, caminhando, tranquilo, não? Sou fariseu, sou isto, sou aquilo. Agora mira minha situação como está. Aceitei Jesus. Pero, espera passar. Espera, Deus tem algo aí. Deus tem algo. São 3 dias. Este é algo profético de Deus. Número 3, segundo aqueles não, que gostam de estudar os números bíblicos, não? Tem algo poderoso, algo forte, algo que completa estes 3 dias. Algo tremendo de Deus. Vemos Saulo ali, não só se render e dizer, Senhor, heme aqui, que queres de mim? E Jesus dijo para ele, não? A respeito del aguilón, diz assim em Hechos capítulo 9, versículo 5. Diz, eu sou Jesus a quem tu persigues. Dura coisa te es dar coces contra el aguilón. ¿Por quê? Porque Deus quer levar ele para um lado e ele quer fazer outra coisa. Não? O aguijón, não? Que vem naquela ponta ali na vara, quando está ali com os bois, não? Para que os bois vuelvan a seu caminho, para que os bois se mantenham ali, onde o dueño quer que ele se quede. E Pablo quer fazer outra coisa. Conoce a palavra, conoce a escritura, pero duro de coração, duro. E quer ali fazer aquilo que ele pensa que é, da maneira que ele interpreta. Mas não é a vontade de Deus. E Deus está dizendo para ele que dura coisa é se quedar fora do caminho do Senhor. Pero esto porque esta luz está sobre ele. Isto passa, amados, este encontro, quando esta luz de Deus, quando temos este encontro do Senhor em nossas vidas. Há gente que está 20, 30 anos na igreja e não tiveram um encontro com Jesus. Não tiveram encontro com Jesus. Porque vou dizer uma coisa, quando temos um encontro com Jesus, todo cambia. Todo cambia. Primeiro vem as pruebas. Primeiro vem as lutas, vem as dificuldades. Não conseguimos fazer nada mais com nossas forças. Não podemos conduzir. Muitos não entendem. Às vezes somos até avergonçados. Passamos vergonha porque estávamos acostumados de uma maneira, as pessoas nos viam de uma maneira e depois com este encontro já não temos mais aquela força, aquela prepotência. Não, já nos quedamos flojo, débil na presença do Senhor. Porque agora não sou mais eu, é Ele. E as pessoas te miram e não entendem. Empieza a passar coisas em tua vida e as pessoas não entendem. Por quê? Porque Deus está tratando. Amado, e quando Deus trata, Ele trata. Vê que todos estavam ali, todos escutaram a voz de Jesus, pero solo Saulo estava tendo este encontro, solo Saulo estava vendo, solo Saulo vendo a luz, solo Saulo estava ali, e Saulo, Jesus falou com ele, todos estavam ali, e todos tiveram depois que levar Saulo a Damasco, porque ia começar a obra. Pero uma coisa é antes, outra coisa é durante o momento que aceitamos, que nos prostramos, não quando aceitamos, mas quando temos realmente este encontro. Porque, Senhor Deus, eu te aceito como Senhor e Salvador, mas não estou no encontro. Porque o encontro, ele cambia nossas vidas, nossa maneira de ser. Cambia nosso temperamento, comportamento, cambia nossos pensamentos. Imagina-te este homem que saiu para caçar crente. Agora é mais um crente. Agora é caçado. Antes de caçar, antes de ir para a caça, agora é uma presa.
Ahora tienen que se quedar ali porque os demás vão atrás dele agora. Vão atrás dele. E vemos Saulo, chamado por Deus, e se põe 3 dias cego e 3 dias sem comer e sem beber. Ai, 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 que é que Deus está querendo dizer com isso? Que é que passou com Saulo estes 3 dias? Interessante que não foi Saulo que vendou os olhos, seus próprios olhos para não ver. Ah, não, eu tive um encontro com o Senhor, agora vou poner uma benta em meus olhos, vou me quedar 3 dias sem ver, não, porque eu quero, porque quero ser espiritual, agora vou me quedar 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, porque eu quero, porque eu sou espiritual, porque agora tive um encontro com o Senhor. Acuérdate que Saulo, já quando era chamado Pablo, ele dizia que ele tinha uma carne, um espírito na carne, para que não se quedara com orgulho, para não perder tu salvação. Então, Deus tem coisas que Ele põe em nós, porque sabe que se quita, perdemos a salvação. Se quita, salimos da presença dEle. Há coisas, amados, que vamos nos quedar por todas nossas vidas. E não é porque tu estás em pecado. Não é porque tu não estás na presença do Senhor. Não é porque Deus tem ódio de ti. Não é nada disto. É porque Deus te ama e Ele te quer para Ele. E há coisas que temos que passar por todas nossas vidas. E te pode pedir, pode clamar, pode... Deus vai dizer a ti: minha graça te basta. Eu já escutei isso do Senhor para minha vida. Falei com o Senhor, por que isto, Senhor? Ei, Yuri, meu hijo, minha graça te basta. Bem? Calma-te. De rodillas, aí, sentadito, se queda de rodillas, porque só minha graça te basta. Não te preocupes com mais nada. Lo demás cuido eu. Porque se te quito, tu se desvia. Eu sei que não tenho outra oportunidade. Eu já falei isto, muitos já sabem de minha história, de minha vida. Eu não tenho outra oportunidade. Eu não posso me dar o luxo de dizer, vou deixar o pastorado e vou por aí viver minha vida. Não? Vai aí. Viajar, já que já estou já tão difícil chegar na Espanha, já que estou, não? Não? Já que estou, então deixa ser um trabalho secular aí, trabalhar de domingo a domingo, não? E, conhecer o mundo. Que é isto que me encanta. Isto é o que me encanta. Pero, não é isto que quero contigo, Yuri. Mi graça te basta. Mi graça te basta. Queda aí, quietito. Eu sempre em meu coração, desde pequeno, escutando falar de Catalunha, falar de Espanha, porque meu papá era de aqui. Meu papá nasceu aqui. Meu papá foi adulto para o Brasil. E eu, com esta coisa, sempre lhe contando as histórias, um dia quero ir para allá, um dia quero ir, quero viver, quero ser isto, quero ser aquilo outro, quero não sei o quê, quero viajar, conhecer todo, porque está todo cerca, quero fazer um montão de coisas, porque aí, vou estar ali, então já que é assim, papá, quero estar na Espanha porque minha vida vai ser outra. Não era isto que Deus tinha comigo. Se de ir, como Saulo, se de ir. Pero não de ter esta vida secular. Ter uma vida em Cristo. Deus permite que aflores em tu coração determinadas coisas para que tu se mueva. Pone coisas, situação para que tu se mueva. Porque ali Ele tem uma obra contigo. Não é tu vontade. Foi tu vontade em uma certa parte. Minha vontade é estar em Espanha. Pero não é minha vontade de fazer o que quero. Porque minha vontade agora é servir ao Senhor. É isto que Deus pôs em meu coração. E é isto que Deus faz em cada coração. Então, tuve um momento, e antes da conversão, o desejo do coração. Depois, o momento, o encontro com o Senhor, onde as coisas começam a cambiar.
donde no es tú que va a poner la venta, porque si tú vas a poner la venta, tú vas sempre levantar um pouquinho para poder ver, saber o que está passando. Deus não quer que tu mire para saber o que está passando no mundo. Deus, quando põe a venta, é para que tu se quede dependente dele para todo. E pode buscar ajuda com o pastor, pode buscar ajuda com um irmão, pode ser o que seja, tu não encontra. Tu vai chamar o pastor do teléfono, o telefone do pastor, hasta se rompe. Porque é assim. Já passou. Quando vê, passei 3 horas com o móvel apagado. Nossa, acabou a bateria, que passou? Depois de 1 hora, 2, viu que uma pessoa estava tão necessitada, mas não era o que Deus queria. Deus queria tratar com aquela pessoa direto. E é isto que Deus faz em nossa vida. Então, Deus põe la venta, Deus tapa os olhos de Saulo, para que Saulo não veja mais as coisas do mundo, para que ele não vuelva atrás. E a Bíblia não ensina, pero de la maneira que está escrito, eu creio, eu interpreto, eu entendo que não só o pulso cego, pero que Saulo não conseguia comer nem beber. Amado, depois de um encontro com Jesus, tu já está alimentado, tu já está saciado. São 3 dias ali e 3 noites que ele não necessita de mais nada. É um encontro. Há gente que eu conosco que teve um encontro que se quedou 3 dias e 3 noites dentro de sua habitação, falando em línguas todo o tempo. 3 dias e 3 noites. Solo hablando em línguas. Solo em oração. Que é isto? Um encontro. Saulo teve um encontro. Por quê? Porque foi chamado apóstolo. É isto, é o que ele mesmo diz. Pablo mesmo habla a respeito disto. Pablo mesmo habla a respeito de lo que foi chamado. Hablamos um pouquinho da espina na carne. 2 Coríntios 12, 7, que diz: E para que me não exaltas por las excelências de las revelações, me foi dado um espino em la carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, não? A fim de não me exaltar. Eu estou traduzindo direto do português aqui, que está em mim. Então, o que passa é isto. Ele se sentava de uma maneira que ele não podia se exaltar. Então, Deus permitiu que o inimigo se incomodava Saulo todo o tempo, para não perder sua salvação, que é o mesmo que passa muitas vezes com nós, pero o importante é que temos um pastor, o sumo pastor, que é nosso Senhor e Salvador Jesucristo, e Ele está para cuidar, e Ele vai assim com o agurão, Ele vai ali com a vara, para te conduzir para um lado e para outro, para que tu te mantenha na presença dEle, para que tu puedas escuchar e fazer o chamado do Senhor, porque Deus tem um plano em tu vida, Deus tem um plano na vida de tu família, e Deus quer cambiar esta situação, e Ele vai cambiar esta situação. É isto que tenho para te dizer nesta manhã. Deus vai cambiar esta situação, porque Ele te dará a vitória, não por la mitad, a vitória é completa em tu vida, e tu vai dar glórias a Deus, vai saltar de alegria na presença do Senhor, de ver os milagros, ver as maravilhas do Senhor em tu vida, porque Deus tem algo forte, Deus tem algo poderoso e tremendo para a glória e honra do Senhor. Gálatas 5, de versículo 3, 14 diz: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste chamados, solamente que não uséis da liberdade como ocasião para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda a lei em la sola palavra se cumpre: amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Ama a tua família, ama a tua família,
Ama a tua família. Ai, pastor Jojo, amo. Não, ama. Ama. Não é este amor de madre. Não é este amor de padre que estou falando. Não é este amor de hermano. Não é este amor de cônjuge que estou dizendo. É o amor de Cristo. Tem que estar em ti o amor de Cristo. De la maneira que Cristo morreu naquela cruz del Calvário para salvar tu vida, agora tu vas a hacer lo que sea para salvar a vida de tu família. Tu vas a luchar por ela a partir de agora. Não vas a se entregar. Não vas a dizer, não, vas a deixar para amanhã. Não, porque o caminhão está chegando. O autobus está chegando. E está chegando com uma grande velocidade. O autobus está chegando com uma grande velocidade. E temos que fazer algo. E não é para amanhã, é para hoje. É para hoje. Cambiar atitude, cambiar pensamento, cambiar a maneira de fazer as coisas, começar a andar em obediência, orar, buscar del Senhor. Senhor, agora Senhor, eu era muito carnal, mas agora eu sou espiritual. Que queres de mim, Senhor? Oh Senhor Deus, me conduz para que eu pueda salvar meu esposo. Me conduz, Senhor, para que eu pueda salvar minha esposa, para que eu pueda levar toda a minha família ao céu, para que eu pueda levar todos eles a ti, ó Senhor. Que é que tenho que fazer, ó Padre? Me dê estratégia, Senhor, para trazer minha família para dentro da igreja. Me dê estratégia, Senhor Deus. Me dê sabedoria, Senhor, para cambiar toda e qualquer situação, porque Deus vai ser algo, amados. Deus vai ser algo grande e poderoso, porque Deus quer salvar a todos de tu casa. Não vai se quedar um em nome de Jesus. Todos serão salvos em nome de Jesus. Oh, sabe aquele parente que está ali, parece que não quer saber de nada. Ih, aquele ali, Senhor, solo a misericórdia. Aquele ali nem com ajuno e oração. Ei, te prepara, que Deus vai levantar para serviço do reino de Deus. Deus vai levantar este homem, esta mulher, para que pueda ser um grande predicador da palavra do Senhor. Deus vai usar este parente tuyo para ser uma grande obra para o Senhor. Então te prepara, porque tu vai lançar a palavra de Deus, a palavra com poder, a palavra com unção, porque este parente, este familiar vai mirar para ti e dizer: eu quero ser igual a ti, eu quero seguir como ti, eu quero cambiar como tu has cambiado, porque eu quero este Deus que tu tens. Me ensina, me muestra, porque eu quero caminhar da maneira que tu caminhas com o Senhor. Deus vai ser uma grande obra em tu vida e na vida de toda a tua família. Quem crê, diz amém. Oh, glória, aleluia, Jesus. Eu creio também para a glória e honra do Senhor. Vamos nos poner de pé em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do Senhor. Senhor Deus.